Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Então pessoal, retornamos agora para fazer a última retomada de conteúdos dos dois textos trabalhados que vão cair no vestibular da UFPR. Na aula passada nós fizemos a revisão e retomada de conteúdos de Filosofia da Ciência, aulas 1 a 10. Hoje nós retomaremos os conteúdos do Platão sobre estética, mais especificamente trechos do diálogo Hippias Maior e também trechos do diálogo República, mais especificamente o livro 10. E retomaremos a filosofia de Heráclito, fragmentos, doxografia e crítica moderna. O objetivo da aula de hoje é sintetizar a essência dos excertos de Platão, indicados para a primeira fase do vestibular do UFPR, e também fazer a síntese da essência dos fragmentos de Heráclito, doxografia e crítica moderna, indicados para a primeira fase do vestibular da UFPR. Começamos com o excerto do diálogo Hippias Maior. Pessoal, é importante a referência bibliográfica. Os dois textos aqui do Hippias Maior estão na antologia de textos filosóficos produzidas pela nossa Secretaria de Educação do Estado do Paraná, nossa SEED, que é uma referência não só para o Estado do Paraná, para o trabalho com textos nas aulas de filosofia, mas para o Brasil inteiro. Quem foi Hippias? Hippias nasceu em 399 a.C., em Elis, cidade próxima de Olímpia. Morreu em meados do século V a.C. Hippias foi um sofista da primeira geração, juntamente com Górgias e Protágoras. Você se lembra dos sofistas? Agora façam a atividade e nós já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos verificar a resposta das questões. Resposta da questão A. Grupo de sábios e eruditos itinerantes que dominavam técnicas de retórica e discurso e estavam interessados em divulgar seus conhecimentos em troca de pagamentos. Resposta B. Estética é uma especialidade da filosofia que visa investigar a essência da beleza e as bases da arte. A estética em Platão. Pessoal, nesse próximo slide aqui, nós vamos sintetizar por imagens como pensar a estética em Platão. Observe um slide. Nós temos a ideia perfeita de cadeira, a cópia da ideia, que seria uma cadeira real, feita por um marceneiro, por um carpinteiro, e a arte como cópia da cópia. É nessa ideia de que a arte é cópia da cópia, ou seja, é uma cópia imperfeita, que nós temos que analisar todos os textos do Platão apresentados para o vestibular. Lembre-se então, pessoal, que na teoria do Platão eu tenho uma ideia perfeita de cadeira. Eu tenho a cadeira, essa que está aqui na minha frente, no caso de vocês, a cadeira que vocês estão sentados, talvez, a cadeira real que existe na sua casa. E nós temos o quê? Uma cadeira que foi pintada por um artista, que foi esculpida por um artista, ou uma cadeira que é descrita numa poesia por um poeta. Essa cadeira descrita na poesia pelo poeta, a cadeira esculpida numa obra de arte de um artista, ou a cadeira pintada num quadro que faz parte de uma obra de arte de um artista, para o Platão seria a cadeira imperfeita. Seria uma cadeira que estava longe da ideia de cadeira, longe daquela ideia perfeita de cadeira. A estética em Platão. Platão vai entender a arte como imitação, mímese. A palavra mímese é a palavra grega para designar imitação, para designar arte. A palavra mímese para o Platão vai ser aquilo que representa a arte para a sociedade. A arte vai ser o quê? A imitação da imitação. Ou seja, como no slide anterior, cópia da cópia. Ou seja, quanto mais cópias você faz da cópia, mais longe da verdade, mais longe da essência das coisas você está. Por isso que, por Platão,
A cadeira real já é o quê? Já é uma cópia da cadeira ideal, da cadeira essencial. Portanto, aquele que copia a cadeira real está mais distante da cadeira perfeita do que aquele que faz a cadeira real, que seria o carpinteiro, o marceneiro. Qual o critério para se reconhecer o que é belo e o que é feio? A disputa entre Sócrates e Hippias. No diálogo Hippias, a tese central, inclusive é colocada nos fragmentos, nos trechos para nós analisarmos a pedido do vestibular, estão na disputa entre qual que é o critério que se existe para a beleza. Eu tenho critérios para dizer o que é belo? Aquilo que é belo por si ou aquilo que é belo é julgado ser belo? Toda essa discussão faz parte do texto. Vocês que leram ou que ainda vão ler, vão ver que o texto trata-se de toda essa discussão, esse debate, essa conversa entre Sócrates e Hippias em qual que é o critério para a beleza, qual que é o critério para se dizer que alguma coisa é bela, para se apreciar alguma coisa enquanto bela. A ideia central do Hippias é: existe um ideal de justiça, sabedoria e beleza que não dependem do sujeito e tem o belo em si mesmo. Excerto de A República. Primeiro vamos falar um pouco sobre a obra A República. A obra A República, escrita por Platão, é com certeza um dos diálogos mais lidos de Platão em todo o Ocidente. Por quê? Porque ele é um diálogo que vai trazer vários temas da filosofia do Platão. Se você ler do início até o fim o livro A República, você passará por questões como ética, estética, filosofia, conhecimento, leis, como se fazem as leis, e culmina na questão da estética. Todos esses vários temas juntos, no mais famoso trecho da República de Platão, que é o chamado Mito da Caverna, a Alegoria da Caverna, vão culminar na questão da educação. Porque não adianta eu discutir o que é justiça, o que é beleza, como são as leis, como se fazem as leis, como que eu devo proceder, quem são os justos da cidade, se eu não discutir como que eu educo a minha cidade. Então veja, a preocupação da educação como essencial para uma cidade, para um país, vem lá desde a época do Platão, mais de 2000 anos atrás, certo? E dentro de toda essa discussão, a questão da arte entrará na discussão da educação ideal. Como que devemos educar nossos jovens e crianças? Devemos educá-los pela arte? Nós vamos ver, vocês que já leram o texto, estão se preparando para o vestibular, ou ainda lerão esse texto, nós vamos ver que, não, Platão não defende que a educação seja feita pela arte. Ele vai ver vários problemas, como retomaremos daqui a pouco. A República, então, é um texto sobre justiça e os melhores valores para se construir um governo justo, uma cidade justa, um país justo. A República faz dura crítica ao se dirigir aos poetas e à arte em geral, lembrando que os sentidos e o mundo material nos enganam, algo contido em todos os diálogos de Platão. A verdadeira realidade só pode ser alcançada pela alma. Platão quer uma educação ideal, ou seja, uma educação que se sirva dos valores que estão nas essências eternas. Novamente, a discussão da arte na República, se ela permanece na República ou não permanece, se ela educa ou não as crianças, tem tudo a ver com o plano do Platão de uma educação ideal para a cidade ideal, onde vai prevalecer a justiça, a ética, a moral, etc. A imitação só causa mais confusão. Atenção aqui. Lembre-se que imitação, mimesis, é como o Platão olha a obra de arte.
A obra de arte de Platão, o quê? É imitação da imitação, cópia da cópia. Por isso a palavra imitação aparece aqui. A imitação só causa mais confusão à medida que não ensina a buscar fundamento algum e imitar o que já é cópia. Os poetas, quando narram as grandes epopeias, o fazem sobre o crivo do visível, dos sentidos, e defendem valores medíocres. Novamente aqui, a crítica aos poetas, que é o que é literalmente falado ali. Por que o Platão os critica? Porque eles elaboram cópia da cópia ao fazerem suas poesias, ao fazerem suas narrativas, sejam elas heróicas, sejam essas narrativas exaltando a cidade, sejam essas narrativas exaltando os governantes da cidade, toda e qualquer narrativa é cópia da cópia. Ela já está imitando. E a narrativa parte o quê? Da apreensão dos sentidos. É como esse poeta sente aquela realidade. É como esse poeta sente aquela história heróica. É como esse poeta vislumbra tal governante que ele está elogiando. Então, eu parto o quê? Eu parto do sentimento do poeta. Esse é um grande problema para o Platão. Pessoal, agora nós vamos para a nossa atividade. Façam a atividade 2 e nós já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora analisar as respostas da atividade. Resposta da questão A. Hippias maior é um diálogo aporético. Expõe um problema, mas não dá uma resposta final. É uma disputa intelectual em que Sócrates evidencia a necessidade de critério para designar o belo e exige que toda argumentação passe pelo crivo do conhecimento. Platão introduz, com esse diálogo, a ruptura entre o belo em si e as coisas belas. Ao tratar do conceito de belo, Platão reafirma que as questões são sempre coextensivas ao problema da busca da verdade em si e que pensar sobre os fundamentos da arte é pensar questões pertinentes à filosofia. Então, pessoal, podemos concluir dos excertos do Hippias que o Platão está ali fundando aquilo que nós vamos chamar hoje de estética ou filosofia da arte. Ou, pelo menos, tornando a arte um tema da filosofia. Para o Platão, por que eu preciso discutir essa educação pela arte? Por que eu preciso discutir se o poeta educa, não educa, que tipo de educação o poeta propõe para a cidade? Porque falar da arte, falar se existem coisas belas em si mesmas, falar se existem coisas que são belas, mas não necessariamente estão ligados com o belo verdadeiro que existe, com o belo ideal, tudo isso é uma discussão sobre o quê? Sobre o conhecimento, sobre o caminho que pode me levar a uma verdade. Conhecer o belo em si é chegar a uma verdade. E isso para o Platão é de fato importante. E por isso, por ele entender a arte enquanto mimesis, ele vai se afastar disso na República. Vamos para a próxima resposta. Resposta da questão B. Sócrates faz uma crítica à poesia como meio educativo. A poesia não revela as coisas como são, mas como se fosse um espelho. Nos revela só a aparência, uma imagem que é imitação. Por isso, a poesia está a 3 estágios da realidade. E Sócrates dá a entender que a poesia deva ser substituída pela filosofia como modelo educativo, pois somente esta, a filosofia, pode nos revelar, na sua forma dialética, o que é a realidade de fato. Então aqui, pessoal, nós vemos que toda essa crítica contida no livro 10 não é um preconceito ou um interdito, né, uma proibição à arte e aos poetas, mas sim o quê? Uma preocupação com o tipo de educação e como esses poetas podem, de maneira equivocada, prejudicar a educação ou atrapalhar que essa educação ideal aconteça. Filosofia de Heráclito. Novamente aqui a referência, Coleção Os Pensadores, volume Pré-Socráticos. Heráclito nasceu em cerca de 540 a.C. em Éfeso, cidade da Jônia, de família com prerrogativas reais. Ou seja, Heráclito era descendente dos fundadores da cidade, dos primeiros a habitarem a cidade. Morreu em cerca de 470 a.C. e está entre os mais importantes filósofos pré-socráticos. A filosofia de Heráclito. Heráclito é considerado o pai da dialética por muitos filósofos. Por quê? Por que muitos que o leram depois que ele estava falecido o entendem como o pai da dialética? Como nós já vimos nas aulas anteriores, certo? E estamos vendo aqui agora, é pela noção de devir do Heráclito. É pela questão de que para o Heráclito tudo flui, tudo muda, nada é o mesmo. No mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. A essência das coisas é a mudança. O Luiz Henrique de hoje dessa aula não é o Luiz Henrique de aulas anteriores e também não será o mesmo Luiz Henrique de aulas posteriores do futuro. Todos estamos em mudança, ok?
essa mudança, esse constante devir e um devir que o próprio Heráclito coloca como entendido a partir dos antagonismos, da luta, da disputa, dos contraditórios, faz com que a filosofia de Heráclito e o próprio Heráclito sejam entendidos como o primeiro ou um dos primeiros filósofos dialéticos da história da filosofia. No volume Pré-Socráticos da coleção Os Pensadores, além dos fragmentos de Heráclito, também tem doxografia e crítica moderna. Você sabe o que é doxografia? Façam a atividade 3 e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos analisar as respostas da atividade. Doxografia. Doxografia deriva da palavra grega doxa, que significa aparecer, com grafia, escrita. Doxografia é o relato das ideias de um autor quando interpretadas por outro autor, ao contrário do fragmento, que é a citação literal das palavras de um autor por outro. O termo foi cunhado pelo helenista alemão Hermann Diels em sua obra Doxographie Grecque, Berlim, 1879. Ou seja, a doxografia é a interpretação ou explicação do filósofo da antiguidade sobre os filósofos pré-socráticos. Como já vimos, a doxografia são opiniões, e às vezes opiniões no sentido de crítica, de discordância com os filósofos pré-socráticos. Não tomem as doxografias como uma explicação do filósofo pré-socrático. Sim, temos doxografias que são explicações de fragmentos, mas também temos muitas doxografias que são críticas, que a pessoa, o filósofo da antiguidade, está expondo aquele fragmento para criticá-lo, refutá-lo e não para explicá-lo. Próxima resposta, Heráclito, pai da dialética. Para Heráclito, todo o universo consiste num eterno fluir e a vida consiste de contradição, antagonismo, luta. Cada coisa se desenvolve no tempo e sofre transformações infinitas, resultando num constante devir, vir a ser, isto é, tornar-se outro. O fragmento 49A é o melhor exemplo para tratarmos disso. Nos mesmos rios, entramos e não entramos, somos e não somos. Então, novamente, a ideia que muitos têm de Heráclito sobre o pai da dialética é essa posição que o Heráclito tem do eterno devir, da mudança, e o fragmento 49A é o mais utilizado para falar disso. No mesmo rio, entramos e não entramos, somos e não somos. Certo, pessoal? Doxografia de Heráclito, filósofo Diógenes Laércio. Então aqui nós vamos ver uma doxografia selecionada, que é do filósofo Diógenes Laércio sobre Heráclito. Ela vai explicar alguns pontos da filosofia de Heráclito e vai fazer algumas críticas, como, por exemplo, o Diógenes vai dizer literalmente, nós já vamos ler, de que é confuso, que ele não consegue compreender algumas coisas que ali estão. Os pontos particulares de sua doutrina são os seguintes. O fogo é o elemento e todas as coisas são permutadas do fogo, originadas por rarefação e condensação, mas nada explica com clareza. Tudo se origina por oposição e tudo flui como um rio. Limitado é o todo e um só cosmo há. Nasce ele de fogo e de novo é por fogo consumido, em períodos determinados por toda a eternidade. E isto se processa segundo o destino. Dos contrários, o que leva à gênese chama-se guerra e discórdia. E o que leva à conflagração, concórdia e paz. E a mudança é um caminho para cima e para baixo, e segundo ela se origina o cosmos. Essa doxografia trata-se de uma explicação resumida de vários fragmentos de Heráclito com as opiniões pessoais do Diógenes Laércio. Crítica moderna, Hegel. Hegel afirma que é com Heráclito que podemos datar o início da filosofia, pois foi com Heráclito que se expressou a natureza do infinito e que compreendeu a natureza como sendo em si infinita, isto é, sua essência como processo. No caso da interpretação hegeliana de Heráclito, o processo expressa a permanência da substância. Sob a perspectiva hegeliana, ao compreender o devir, Heráclito expressa um entendimento universal vinculando-se à totalidade. Então, pessoal, como nós já vimos, a interpretação que Hegel faz de Heráclito é para transformar Heráclito num filósofo dialético segundo próximo à filosofia dele.
Ou seja, Hegel vê já nos fragmentos de Heráclito toda a ideia de processo dialético, de tudo se transformando, de tese, síntese e antítese, que o Hegel vai usar em sua teoria filosófica. Vamos agora para a crítica moderna de Nietzsche. De acordo com Nietzsche, e, ao contrário de Hegel, Heráclito tinha a intuição como base à sua concepção de realidade, efetividade, sendo alheio a qualquer traço lógico e conceitual das representações. Sob a intuição para Nietzsche, Heráclito expressa uma compreensão do mundo presente como movediço e multiforme a partir da experiência. Experiência essa que só se faz possível pelas condições suscitadas pelo tempo e pelo espaço. Aqui, novamente, retomamos a interpretação que Nietzsche faz do Heráclito, totalmente oposta do Hegel. Hegel vê um processo, tese, síntese, antítese, desenvolvimento que chega a um espírito absoluto. Nietzsche vê o contrário de tudo isso. Ele vê na filosofia de Heráclito justamente uma crítica para essa ideia de verdade absoluta, de um mundo que se pode explicar a partir de um absoluto, de um espírito absoluto, de uma verdade absoluta. Pessoal, façam a atividade 4 e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos analisar as respostas da atividade 4. Resposta A. Nietzsche interpreta a filosofia de Heráclito também de modo particular. Ele enfatiza os aspectos de Heráclito que vão de encontro à crítica que ele faz da filosofia ocidental, e o que ele interpreta nos aforismos de Heráclito são as críticas que se pode fazer à modernidade. Hegel utiliza a ideia de devir e de que todas as coisas se transformam para chegar à ideia de que existe um entendimento universal, uma verdade absoluta. Nietzsche utiliza a ideia de tempo e mudança para criticar a ideia de verdade absoluta no pensamento ocidental. Resumo: o que vimos hoje? A ideia de belo em si, no texto do Hippias Maior, a crítica aos poetas e à arte no livro 10 de A República de Platão, a arte como imitação de algo impreciso. A filosofia de Heráclito é uma filosofia da mudança, a doxografia são as interpretações de filósofos antigos sobre os pré-socráticos, a crítica moderna são as interpretações dos filósofos modernos e contemporâneos aos pré-socráticos. Hegel interpreta Heráclito como filósofo do devir para inseri-lo no seu sistema de pensamento que defende uma verdade absoluta. Nietzsche interpreta Heráclito para, a partir de seus aforismos sobre o tempo e a mudança, criticar a ideia de verdade absoluta no pensamento ocidental. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.